Imagina que você está assistindo um filme e passou uma cena muito bacana. Você quer dar uma olhada com mais calma nessa cena. Aquilo que você pode fazer é apertar o botão de pause em cima dessa cena. E aí você consegue observar cada um dos detalhes daquilo que estava acontecendo naquele momento. Quando a gente trabalha com programação, é muito comum a gente querer entender melhor como funciona o nosso programa quando ele está sendo executado. Às vezes, para entender melhor um comportamento dele. Mas normalmente é porque aconteceu algum problema e a gente tem que corrigir. Então a gente executa o nosso programa passo a passo para conseguir entender o que está acontecendo em cada etapa do nosso programa. E a Quality quer saber como que a gente faz isso, como que a gente consegue analisar o nosso programa assim. Quality, para fazer isso, a gente utiliza uma técnica que a gente chama de debugging, ou seja, debugar o código. Permite com que a gente, como se estivesse num filme, pausasse o nosso programa. E com isso, a gente consegue prestar atenção em todos os detalhes daquilo que está acontecendo no nosso programa conforme ele está sendo executado. Eu vou aqui criar um programa bem simples em Python, onde eu vou criar uma variável chamada de soma, eu vou inicializar ela com o valor de 2 e eu vou, nessa próxima linha aqui, somar o valor de 1. Na outra linha, eu vou somar o valor de 2. E eu quero mostrar como é que funciona o programa quando ele está sendo executado. Eu quero mostrar que em cada uma dessas etapas, o valor que está armazenado nessa variável está sendo atualizado. Para fazer isso, eu vou debugar o meu programa em Python. Primeira coisa que a gente faz quando a gente quer debugar um programa é que a gente vai colocar um breakpoint. Quando o nosso programa é executado no modo de debug, quando ele encontra um breakpoint, ele pausa a execução do programa. É como quando você vai no filme e clica o botão de pausar. É a mesma coisa. Ele pausa a execução do nosso programa. Então aqui, eu vou colocar aqui um breakpoint. Você vê que aqui nesse lado aqui no lado esquerdo, aqui do VS Code, eu posso selecionar qual linha que eu quero que ele pause a execução quando ele chegar. Eu quero que ele pause a execução aqui nessa primeira linha. Então eu vou clicar aqui para adicionar um breakpoint. E eu vou clicar aqui para executar o meu programa no modo de debug. A minha ideia está com um probleminha, mas é esse botão aqui de baixo que você tem que clicar. Eu vou selecionar o Python Debugger e aquilo que vai acontecer vai ser que quando o Python chegar na execução dessa linha, ele vai pausar a execução do meu programa. É como se ele tivesse pausado o tempo de um filme. É muito importante a gente entender que num programa tem muitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, quando a gente cria um programa, a gente normalmente está trabalhando com variáveis. E essas variáveis estão armazenadas aqui na memória do nosso computador. E elas têm alguns valores em momentos específicos do nosso programa. Quando a gente pausa o nosso programa, é como se a gente estivesse tirando uma foto de tudo aquilo que existe do nosso programa naquele exato minuto de tempo. É como se a gente ganhasse um superpoder de pausar o tempo do computador. Não deixar com que o computador não faça mais nada, até a gente deixar com que ele faça. É mais ou menos isso. Pelo menos você pode pensar como se fosse assim. Esse superpoder de pausar o tempo do computador. Pausar aquilo que está armazenado na memória do computador dentro de cada caixinha, que é a nossa variável. Para a gente entender como que o fluxo do nosso programa está acontecendo. Aquilo que eu vejo aqui na linha 2 é que, isso é muito importante de a gente lembrar, que o Python, ele pausa o programa antes da linha que a gente selecionou ser executada. Então aqui ele pausou na linha 2, mas ele ainda não executou ela. Tanto que eu vejo aqui na minha parte esquerda do meu painel uma coisa chamada de variables, que são as variáveis que existem no meu programa. E por enquanto você vê que não tem nada com o nome de soma. Isso acontece porque ele ainda não executou essa linha aqui. Então até esse momento, como se fosse do meu filme, a minha variável chamada de soma ainda não foi criada. Eu preciso executar essa linha para ele conseguir criar essa variável. Então, para fazer isso, eu vou utilizar esse menuzinho aqui, que permite com que eu vá orquestrando como eu quero trabalhar com o meu programa. Aquilo que eu vou fazer vai ser utilizar esse botão aqui, que vai executar essa linha aqui que eu estou agora no momento, mas ele vai pausar na execução da próxima linha. Então aqui eu vou executar, e eu vejo que o Python ele executou essa linha, e ele pausou aqui na execução da próxima linha. Como eu falei, ele vai criar uma variável chamada de soma e vai armazenar o valor de 2. E eu vejo aqui que eu tenho as minhas variáveis e olha só o que apareceu. A minha variável chamada de soma, a minha caixinha chamada de soma. E ela tem o valor 2 armazenado dentro dela. Aqui eu tenho mais uma linha de código,
que também vai ser executada. Nela, eu vou somar o valor atual da minha variável, que é 2, então o Python vai vir aqui, vai substituir, esse daqui vai ter o valor 3, e aí ele vai atualizar a minha soma com o valor de 3. Então, vamos executar aqui o nosso programa aqui nessa linha. Olha só, ele tem um valor de 3 aqui. Eu estou mostrando passo a passo da execução do meu programa. É como se eu fosse aqui no meu filme e eu mostrasse frame a frame. Imagina uma animação, onde você tem um monte de frames por segundo, muitas coisas acontecendo, e você quer ver bem devagarzinho como que acontece a animação de um personagem, para você não perder nenhum detalhe. Frame a frame, linha a linha do meu programa. É isso que eu estou executando aqui no meu debugger. Eu executei essa linha aqui e atualizei o valor da minha variável para 3. E dá para ver aqui que a soma está com o valor diferente. Então, eu sempre vou conseguir ver passo a passo aquilo que está acontecendo dentro do meu programa. E aqui eu vou clicar para executar aqui a próxima linha. E o que aconteceu é que, como eu cheguei aqui no final do meu programa e eu não tenho mais nada para ser executado, ele simplesmente vai finalizar. Mas você perceba que eu dou esse poder para executar aquilo que eu quero do jeito que eu quero para o debugger. Então eu escolho como eu quero que o programa vá sendo executado. Vou mostrar mais algumas coisas aqui que são bacanas a gente entender quando a gente vai debugar um código. A gente pode, por exemplo, ter mais do que um breakpoint diferente aqui no nosso programa. Por exemplo, eu tenho aqui o breakpoint que está na linha 2 e vou colocar outro na linha 4. Eu vou executar esse programa mais uma vez. Aqui eu vejo que eu parei a execução antes de executar na linha 2 e eu vou clicar agora nesse outro botão aqui, que é o botão de Continue. O que ele faz é que ele vai executar todas as linhas de código até ele chegar em uma outra linha que também tem o breakpoint. E quando ele chegar ali, ela para. Porque às vezes aquilo que pode acontecer, não é o nosso caso, mas normalmente acontece quando a gente trabalha no mundo real, é que entre um ponto de pausa e outro, a gente pode ter muitas linhas de código que a gente não tem interesse de analisar uma por uma. Então, para não ter que ir indo linha por linha, que é aquilo que a gente tem nessa funcionalidade aqui do step over, aquilo que a gente faz é simplesmente adicionar um outro breakpoint do ponto de interesse que a gente tem do nosso programa. Outra coisa aqui que eu posso trabalhar com o debugger é se eu quiser aqui começar a executar meu programa e eu quiser simplesmente parar a execução do meu programa. Por exemplo, eu cheguei aqui, eu estava procurando um problema no meu programa. E eu achei, ele está aqui na linha 2. Eu já entendi o que estava acontecendo de errado. Eu não quero executar todo o meu programa até o final, eu quero parar a execução por aqui mesmo. Eu posso utilizar esse botãozinho aqui, o de stop, e você perceba que ele vai parar a execução. Ele não continua executando o programa. Para deixar isso mais claro e mostrar que realmente é isso que está acontecendo, eu vou colocar um print, que quando ele é executado, aquilo que a gente vai ver como resultado aqui na tela, vai ser que ele vai mostrar o texto aqui. Ó, eu executei todo o meu programa e ele mostrou esse texto aqui quando ele executou a linha 5. Agora eu vou executar o mesmo programa, só que a diferença é que eu vou parar a execução aqui direto na linha 2. E você consegue perceber que o texto que estava na linha 5 não chegou nem a ser executado, porque logo aqui na linha que eu queria, eu já paurei a execução. Eu já falei, cara, não faz sentido executar todo o resto, porque aquilo que eu queria eu já descobri. Então eu parei a execução do programa. É como eu falei, você ganha superpoderes se você consegue controlar o tempo do programa. A habilidade de debugar um código é essencial para todo programador. Uma, porque no dia a dia a gente está constantemente debugando sistemas para entender bugs, que são problemas que acontecem na execução de código, muitas vezes por causa de alguma lógica errada que a gente teve na programação. Imagina como se você fosse um médico e você tem um paciente que está com um sintoma. Para você conseguir dar o melhor medicamento para ele, você tem que antes entender qual que é a doença que ele tem, o que ele tem, qual que é a causa do sintoma dele. Então, com o debugger, quando a gente tem um programa que está funcionando da maneira errada, a gente tem o sintoma, que é o resultado que ele está mostrando para a gente, mas a gente tem que identificar a causa. A gente utiliza essa operação de debugar o código para conseguir identificar qual que é a causa, qual é a linha de código, o que a gente está fazendo de errado que está gerando esse resultado negativo aqui do nosso programa. E também debugging é muito importante quando a gente vai aprender programação, porque aí a gente consegue ver passo a passo de tudo aquilo que a gente discute na teoria, de uma maneira muito prática, linha por linha,